Eu vou aproveitar e gravar. Então, nós vamos trabalhar, em primeiro lugar, com o grande cenário da história do Brasil, no qual se situa o Caio Prado, para vocês entenderem melhor as escolhas políticas, as escolhas partidárias, a vida, digamos assim, tumultuada de prisões, de exílios, as censuras, para a gente entender melhor como esse historiador ele se posiciona no campo da história brasileira e da historiografia brasileira e entender a partir dessa base mais partidária, mais de forma de inserção social dele, entender um pouco melhor as obras e por que elas têm um certo perfil, por que elas aparecem num certo momento, tá bom? Então, eu vou enfatizar os aspectos biográficos do Caio Prado na medida do necessário, mas não vou fazer aquele roteiro, nasceu, não sei o que não, vai ser um pouco, digamos, inserido na apresentação desse contexto da vida dele. Bom, então, o Caio Prado Júnior, a experiência dele como político, como empresário, como historiador, como homem de cultura, é uma experiência que ela é muito remarcada por acontecimentos que se deram na história do Brasil, particularmente na história de São Paulo, a partir do início dos anos 20. Ou seja, quando a década de 20 se inicia, ela se inicia de uma certa maneira do ponto de vista das práticas políticas e do ponto de vista das formas de escrita, ela já se posiciona tentando praticamente colocar esse mundo brasileiro, o mundo paulista de ponta cabeça. É a época do modernismo, a época do tenentismo, é a época de grande presença do Partido Republicano Paulista, mas ao mesmo tempo da sua decadência, criação do Partido Democrático, logo adiante Revolução de 30. Então é um cenário que é político, social e intelectual muito rico, muito cheio de sutilezas e muito diferente do que a gente poderia chamar o cenário anterior à Primeira Guerra Mundial. Então, o Caio Prado, ele vivencia a sua juventude, seu período de formação na Escola de Direito de São Paulo. Ele é formado em Direito, como quase todo mundo que vem de boa gente nessa época. Então, ele é o período dele de juventude, de formação, e ele é originário de famílias tradicionalíssimas de São Paulo, famílias muito ricas de fazendeiros, de industriais, comerciantes. E isso, de uma certa maneira, o coloca numa posição que, teoricamente, ele iria participar do Partido Republicano Paulista, que era o partido conservador da época, o partido, digamos assim, dominante na política de São Paulo, o partido que era a ponta naquela relação café com leite, ele era o café, certo? Era o partido do café, o Partido Republicano Paulista. Entretanto, mais ou menos por 1928, a oposição à oligarquia cafeira paulista, ela começa a se articular e termina por criar um partido novo chamado Partido Democrático. E o Caio Prado Júnior, ele se filia ao Partido Democrático, certo? Ou seja, o partido que faz oposição à oligarquia paulista, representada pelo PRP. Então, ele começa a sua atuação política num partido também grande, num partido, digamos, regularizado, um partido que tem uma visibilidade e que é o antagonista do PRP. O Caio Prado, ele se torna logo um militante político e quando vem as escolhas políticas que vão terminar com a Revolução de 30, porque, na verdade, a Revolução de 30 ela cortou os mandatos de governadores, senadores, etc., porque ela foi no meio, digamos assim, do mandato
Quando essa movimentação das oposições brasileiras começa a se fortalecer, tendo como centro o Júlio Prestes e o Getúlio Vargas, o Caio Prado logo toma o partido do Getúlio, ou seja, ele é um militante pró-Revolução de 30. E quando o Getúlio assume o governo, ele passa pelo menos um ano sendo auxiliar, trabalhando para legitimação dessa forma de governo estabelecida pelo Getúlio. Mas logo ele se desencanta, ele verifica que mudou o regime, mudou o tempo, se instaurou simbolicamente uma nova data, que é o 30, chamado pelos que fizeram o 30 de revolução e chamado pelos que perderam de golpe, né? Como sempre, essas categorias elas não são absolutas, é do lugar de fala que a gente nomeia aquele conjunto de acontecimentos. Então ele logo abandona essa militância em prol da legitimação da Revolução de 30 e se filia ao Partido Comunista Brasileiro, que o Partido Comunista tinha sido fundado em 1922, nos anos 20 era um partido que fazia zoada, mas era muito fraco, mas ele começa a se fortalecer muito depois da Revolução de 30, e o Caio Prado vai justamente se filiar a esse partido e começar a militar de uma maneira subterrânea, porque o partido sempre foi um partido, digamos assim, não legalizado, não aceito pelo sistema, né, pelo regime do poder, e ele vai trabalhar muito como militante, trabalhar mesmo com as pessoas comuns, se misturar com o povo, conhecer, digamos assim, a verdadeira situação de São Paulo, a verdadeira situação do Brasil. Ele vai ser um intelectual mesmo, atuante do Partido Comunista durante esses primeiros anos de 30, até ele se tornar um pouco mais importante e ser o vice-presidente da Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento de comunistas que tinha a intenção de derrubar o governo de Getúlio Vargas. Entretanto, foi derrubado por ele, né? Foi um movimento que foi vencido logo. Lembrem que o Getúlio começou como presidente provisório, depois ele foi eleito, depois ele deu o golpe de 37, depois veio o golpe de 37, que instaurou o chamado Estado Novo. Dessas vésperas do Estado Novo, uma das degolas que houve no campo político partidário foi a colocação cada vez mais assim, na penumbra da Aliança Nacional Libertadora e a prisão dos seus principais chefes, que eram o Luiz Carlos Prestes e o Caio Prado Júnior. Então, Luiz Carlos Prestes, lembrem da coluna Prestes, ele era o principal desse movimento dos tenentes, que terminou parte aderindo ao Partido Comunista e parte virando Partido Integralista, né? Porque a coluna Prestes ela terminou se desdobrando em duas direções, uma direção integralista e uma direção comunista, e o Caio Prado, digamos, como filiado ao partido, se aproximou do Luiz Carlos Prestes, mas foram todos degolados por Getúlio Vargas e presos. Aí eu vou falar que essa prisão do Caio Prado Júnior é só a primeira. Quando eu dava aula de historiografia brasileira no mestrado aqui da nossa universidade, uma das alunas fez o seminário e eu pedi o seminário sobre Caio Prado, fez um CD, sempre tinha um trabalho grande na finalização da aula. E ela contou quantas vezes ela encontrou ele sendo preso, 13 vezes. Então, o Caio Prado, ora dentro, ora fora da cadeia, certo? Ora na Europa, ora no Brasil, ora na prisão, teve vezes que ele ficou 2 anos preso. Então, ele é um militante que ele nunca deixou de ser do Partido Comunista, nunca abandonou o partido, e que sofreu todos os reveses que qualquer, pessoa no partido, que era um partido ilegal, certo? Ele poderia sofrer ao longo da sua
trajetória como político. Então, o Estado Novo foi muito perverso para o Caio Prado Júnior, e ele terminou por, quando o Estado Novo caiu, em 1945, ele se candidatou a deputado estadual, São Paulo. São Paulo fez uma bancada de comunistas muito grande, o Rio de Janeiro fez uma bancada maior, mas logo, digamos assim, o governo, mesmo o governo da chamada redemocratização, se apavora com essa possibilidade, que era uma possibilidade que tinha uma certa realidade, de crescer muito o partido e da gente terminar se tornando uma União Soviética nos trópicos. Então, o partido foi de novo jogado na ilegalidade, de novo o Caio Prado e seus colegas deputados foram presos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e ele, digamos, andou nessa sequência de prisões por motivações políticas. A vida do Caio Prado, ela é sintonizada por essa dimensão da política, por esse quase fechar as portas para uma tradição familiar, de uma certa maneira estabelecida, conservadora, que vem desde o século XIX, e escolheu dirigir os seus esforços para uma utopia de mudança social, de mudança política, que aparece de maneira muito meridiana nos livros que ele escreveu ao longo da sua vida, que foram em torno de 13 livros a 14, alguns com volume 1 e volume 2. E foram livros que contemplaram essas questões sociais, questões políticas, questões históricas, questões filosóficas, que eram muito do gosto do Caio Prado, e que alguns deles se tornaram livros de referência na história do Brasil. Vou aqui lembrar só 3, que eu vou me referir de maneira muito breve a eles, mas não agora, que é a Evolução Política do Brasil, o Formação do Brasil Contemporâneo e o História Econômica do Brasil. Pelo menos esses 3 livros do Caio Prado são os livros de história mais importantes produzidos por ele, e são os livros que vão trazer a glória para ele como historiador. Eu falava em aulas passadas para vocês que o Varnhagen dominou o século XIX, que o Capistrano de Abreu se tornou o historiador mais importante do Brasil, pelo menos nas 3 primeiras décadas do século XX, e, na verdade, a sua glória veio até perto dos anos 50, e a partir dos anos 30, aqueles chamados intérpretes do Brasil, eles começam a ter alguma visibilidade, mas, na verdade, só 2. O 3, um pouco forçando a barra, porque o Sérgio Buarque ainda não era famoso nessa época, foi famoso já bem mais velho. Mas já nessa época começa a ter uma repercussão, tanto o trabalho do Caio Prado, a Evolução Política do Brasil de 1934, como o Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, que é de 1936. Então, são livros que já estão criando uma certa família na historiografia brasileira, uma certa tendência, e que são livros que a gente já está em 2021 e ainda fala neles, e eles ainda são livros novíssimos, né? São livros que eles estão andando para os 100 anos e não envelhecem. Eles parece que se renovam, esses livros, por essa condição de livros clássicos mesmo, livros que se remetem a uma tradição intelectual e que conseguem apresentar uma imagem de Brasil que ela é ainda satisfatória sob muitos aspectos para muita gente. Então, Caio Prado, ele se insere nesse mundo que é um mundo da política, um mundo da cultura, um mundo assim de construção de novos pilares para significar a identidade brasileira, e livros que têm uma característica comum, que são livros permanentes. São livros que a gente, com exceção do Raiz do Brasil, que eu acho datado, são livros que eles têm uma capacidade de acionar as reflexões de muitas gerações de historiadores e muitas gerações de brasileiros, porque não são livros apenas para historiadores, são livros para as humanidades em geral e livros para pessoas cultas, livros para pessoas que gostam
de pensar o Brasil e de ver as imagens de Brasil que foram criadas ao longo do tempo. Então, o primeiro ponto seria esse. Caio Prado está profundamente imerso nas lutas políticas brasileiras, do seu período de juventude até a morte. E ele, digamos, produz muito também sintonizado com essas lutas políticas. Mas o Caio Prado não é um homem que a gente pode dizer só da intelectualidade brasileira, ou de atuação política apenas do Brasil. Para entender também um pouco como essa produção dele vai acontecendo, a gente tem que lembrar que a partir de 1917 o comunismo se instala no mundo, ou seja, vem a Revolução Bolchevique. Essa revolução ela praticamente cria duas formas de gestão política no mundo, que são formas antagônicas, formas conflitantes, formas, digamos assim, que se colocam o tempo todo em forma de guerra, ora guerra quente, ora guerra fria, certo? Mas sempre com essa perspectiva de que o mundo tinha que o mundo tinha dois modos macro-históricos de governança, que era o modo capitalista, já havia saído a partir de 17, já não é a dominação britânica, já é a dominação americana, e a União Soviética que impõe, a partir de 17, esse modelo, um modelo forte, centralizado, que vai sendo construído e só vai mostrar alguns sinais de enfraquecimento e sinais de ruptura interna na década de 1950. Então, o mundo está dividido entre o mundo capitalista, o mundo socialista, e o Caio Prado fez a opção pelo mundo socialista, certo? Na verdade, as simpatias dele são muito poucas para o modelo de gestão comandado pelos Estados Unidos e são muito fortes na direção de louvar, de visitar, de escrever sobre, de propagar, de acompanhar a maneira como na União Soviética, esse Estado, que teoricamente seria centrado no povo, ele está se comportando, ele está organizando as relações sociais, ele está, digamos assim, modelando um mundo novo, que era um mundo desejado, um mundo utópico do Caio Prado Júnior. Então, o Caio Prado Júnior, ele faz, como ele era rico, não precisava nem trabalhar, eram essas famílias muito ricas, a pessoa trabalha assim, gerenciando uma coisa ou outra, mas os rapazes, as moças casam logo, e os rapazes eles têm muito tempo da vida só para viajar, para se dourar mais na cultura mundial, para visitar países, para aprender línguas estrangeiras. Eles têm uma vida um pouquinho diferente da nossa, né? Vamos aqui combinar. E o Caio Prado Júnior viajou muito, quando ele tinha 20 e poucos anos, quando ele tinha menos de 30. E uma dessas viagens foi para a União Soviética. Ele foi visitar o país e produzir um livro sobre a União Soviética, mas publicou em 1934. Esse livro fez uma certa zoada aqui no Brasil. 34 ainda não era o Estado Novo, ainda era o primeiro momento em que o Getúlio Vargas assumia como presidente eleito. Acho que eleito indiretamente, eu não me lembro se foi eleição da história, se foi eleição, mas acho que foi indireta. Então, a primeira edição ela circulou razoavelmente sem ele ser preso. Mas a segunda edição, o livro vendeu rápido, vendeu bem, logo foi esgotada a primeira edição, em 1935 saiu a segunda edição. E essa segunda edição, ela foi confiscada pelo governo Vargas, ou seja, o livro hoje parece que é a União Soviética, um novo mundo, mas eu não vou me preocupar muito com isso, não, com as exatidões, porque aquele texto que eu passei para vocês, da coleção da Ática, que é o texto está nesse livro aqui,
certo? Que eu passei. Caio Prado Júnior, História, coleção Ciências Sociais, a mesma do Varnhagen, organizado pelo Francisco Iglesias, com a introdução feita por ele, que eu passei para vocês. Então, eu não vou me preocupar muito com isso, não, porque vocês têm o texto para ver todos os detalhes de cada livro. Eu vou me ater mais ao que seria a contextura global e nacional, para que a gente possa entender melhor a produção do Caio Prado. Então, o Caio Prado faz uma viagem para a União Soviética, no começo dos anos 30, de que resulta esse livro, que na segunda edição ele vai logo confiscado, na censura do Estado confiscou o livro. E o livro hoje é uma raridade. O Caio Prado, na verdade, fez 2 livros sobre a União Soviética, um nos anos 30, um nos anos 60, outra viagem que ele fez também para a União Soviética, e que o Francisco Iglesias diz do que trata, critica, e até para o segundo livro ele diz que não precisava ele ter viajado não, porque ele não contou nada do que era mesmo lá. Ele analisou, interpretou, mas aquilo ali poderia ser feito com bibliografia disponível. Francisco Iglesias elogia muito o Caio Prado, mas de vez em quando ele também é bem sincero, sincerão mesmo, e coloca, digamos, alguns problemas dos livros dele. Então ele fez essas 2 viagens e todas resultaram em livros produzidos, louvando, apresentando, divulgando, comentando, claro que positivamente, o modelo político da União Soviética. Esses livros são raridades hoje, porque primeiro nos anos 30, o primeiro livro do Caio Prado, o Estado confiscou, e quem tinha rasgou, perdeu, queimou, porque se o Estado chegasse e a pessoa tivesse um livro comunista, ele já era comunista também, ele já poderia ser preso, já ia para a lista negra do Getúlio Vargas. Então, a mesma coisa aconteceu com o livro que ele escreveu sobre a União Soviética nos anos 60, e o livro A Revolução Brasileira, que ele escreveu também nos anos 60, que a Revolução Brasileira era uma espécie de livro em que ele fazia o balanço da política da esquerda brasileira nos anos 50 e 60, e, de uma certa maneira, fazia também uma meia-culpa da esquerda em relação a criar as condições para que o golpe de 64 pudesse acontecer. Esse livro fez uma zoada muito grande, a tese era muito controversa, os comunistas eram muito divididos, que era um povo que brigava. Se você pegar a produção dos historiadores, sociólogos e políticos dos anos 50 e 60, que são comunistas, cada um puxa para um lado. Não tinha nada de unidade no pensamento comunista, pelo contrário. E eram pessoas também que se odiavam. Então, era muito dividida a esquerda. E o Caio Prado, na Revolução Brasileira, ele trata dessas questões dos anos 50 e 60. Foi um livro que, ao mesmo tempo que deu muito sucesso, deu muito problema para ele. E aí também de quem tivesse esse livro. Esse livro sumiu, agora ele já é reeditado normalmente. Esse livro sumiu e quem tinha deu um jeitinho de esconder, porque também no começo dos anos 60, quem fosse taxado de comunista estava mortinho da Silva. A repressão ao comunismo, a partir dos anos 60, foi muito mais intensa até do que o que aconteceu nos anos 30 e nos anos 40. Então, só o fato de possuir um livro escrito por um comunista já era capaz de criar sérias dificuldades para o proprietário daquele livro. Aí o livro sumiu também. Eu estou chamando a atenção de vocês para alguns aspectos que são indissociáveis do meu ponto de vista, que são os contextos políticos e sociais globais, as maneiras como no Brasil os regimes políticos eles vão ganhando certas direções, certos aspectos, e a forma como esses elementos eles interferem não só na escrita do livro, certo? Como também na circulação, no consumo e até na destruição do livro. Ou seja, são mundos que não são mundos paralelos, são mundos articulados, certo? Então, a política, a sociedade, a escrita, a leitura são coisas que estão conjuntas e que a gente não pode compreender de maneira isolada. Então, o Caio Prado, nos anos 30, ele vai para a União Soviética, e na véspera do Estado Novo, ele parece que teve assim, uma certa
intuição, um certo vislumbre de perigo, ele vai para a Europa. Ele se autoexila antes de ser exilado pelo Getúlio Vargas. Ele vai para a Europa e lá ele vai para a França, ele vai militar no Partido Comunista Francês e vai como estrangeiro. Assim, o Caio Prado Júnior, eu lembro da menina que fez o seminário, ela dizia que de todos os historiadores que passaram ali, era o mais bonito, ele era belíssimo, belíssimo. Era como o Gilberto Freire, o Sérgio Buarque roubava livro. Mas o Gilberto Freire e o Caio Prado, belos homens da tradição paulista e da tradição pernambucana. E o Caio Prado, milionário, família acostumada a viver por lá, pela Europa, falando várias línguas, com dinheiro no bolso, novo, com excelente aparência, ele circulava como playboy, como milionário, como bon vivant. Ou seja, ninguém jamais, olhando para ele, ia imaginar que ele fosse um militante do Partido Comunista. Então, ele vai se envolver com o partido na França e vai participar, digamos assim, das lutas espanholas dos anos 30, porque aí eu vou fazer um rodapé e vocês peçam para eu voltar para esse ponto. Eu vou seguir com essa frase, mas vou ter que fazer um rodapé. É porque nos anos 30, a gente fala aqui na ditadura do Getúlio Vargas, mas na verdade o modelo político dominante no Ocidente foi um modelo autoritário e centralizador. Isso era em Portugal, era na Espanha, era na França, era no Chile, era na Argentina. Ou seja, se você pegar a história do mundo americano e do mundo europeu, todos esses governos de 30 até os anos 40, até o final da guerra, eram governos fortes. Governos que a gente poderia dizer sem medo que eram governos ditatoriais. E na França não era diferente, e na Espanha não era diferente. Esses modelos políticos fortes, eles são provavelmente uma reação à União Soviética, que também era um modelo mais forte politicamente possível, mas eram também respostas assim, muito imediatas e que na época eram vistas como necessárias, aquilo que havia acontecido em 29, que era a queda da Bolsa de Nova York. Vocês já ouviram falar nisso, no crack da Bolsa. O crack da Bolsa ela teve resultados enormes do ponto de vista financeiro, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista dos modos de vida, do empobrecimento das populações em todo o mundo, certo? Então, eram governos muito fortes, esses dessa época, que buscavam, sobretudo, construir políticas públicas, especialmente políticas econômicas, que pudessem fazer com que as pessoas desses respectivos países sobrevivessem a uma crise econômica sem precedentes. Ou seja, se vivia até o começo da Primeira Guerra Mundial, uma época que era chamada Belle Époque, que era uma época de fartura, uma época de esperança, uma época de otimismo, uma época até certa maneira de paz. Apesar do imperialismo muito forte, era um momento de equilíbrio entre as nações do mundo. Aí o que é que vai acontecer a partir de 29? Se instala, com a queda da Bolsa de Nova York, uma situação de miséria praticamente mundial. E essa miséria ela vai gerar políticas públicas muito centralizadas em muitos países, inclusive no Brasil, governos também centralizados e autoritários, que têm como meta principal reerguer seus respectivos países. Fim da nota de rodapé. Agora eu volto para o texto principal. Ou seja, o que é que eu dizia? Que a Espanha tinha um governo forte, a França tinha um governo forte, e contra esse governo forte da Espanha, os comunistas se organizavam. Ou seja, o movimento comunista espanhol e o movimento comunista francês, eles se articulavam no sentido de tentar, pelo menos, controlar um pouco o que era considerado os descalabros do ditador espanhol. E o Caio Prado, na França, ele ficava entrando e saindo na Espanha, porque as fronteiras estavam mais ou menos fechadas, e ele circulava de maneira tranquila, levando mensagens, articulando ações políticas e tudo. Ou seja, ele foi um militante da frustrada Revolução Espanhola dos anos 30.
E ele podia fazer isso em virtude da sua própria condição de acima de qualquer suspeita. Pela origem, pelo sobrenome, pela fortuna, pela aparência, ele não parecia um militante subvertendo o quadro da política espanhola. Só que o Caio Prado, quando, final de 38, 39, quando começa a ser certíssima a eclosão da Segunda Guerra Mundial, ele prefere voltar para o Brasil. Ele sai da Europa e volta para o Brasil. Seguramente ele achou que era mais razoável, mesmo que ele fosse ser preso no país dele, do que correr o risco de ser preso na França ou na Espanha, ou ser vítima dessa guerra que recomeçava. Porque vocês devem assim, ter atenção para um aspecto, é que o breve século XX, como foi nomeado pelo Hobsbawm, as pessoas se empregaram mais em guerra do que em paz, né? Ou seja, se a gente for pensar as centenas de guerras que marcaram o século XX, os milhões e milhões, quase incontáveis, de pessoas que morreram diretamente na guerra ou de maneira indireta, e a miséria que atingiu as populações do século XX, a gente pode nomear o século XX de um século triste. E um século de ebulição política sem precedentes, ou seja, nunca se viu, digamos assim, um século como o século XX, que não tem um momento em que não haja milhões e milhões de pessoas que tenham, milhares e milhares, que tenham morrido em função de guerra, seja na África, na Ásia, no Oriente Médio, na Europa. Assim, quem menos guerreou fomos nós, né? A gente matou silenciosamente. Aqui na América Latina, o modo de matar é um modo, digamos assim, que não deixa marcas muito visíveis, só aqueles pingos diários de dezenas, centenas de mortes por dia, sem configurar uma guerra declarada, né? Uma guerra estabelecida, uma guerra que vai entrar nos livros didáticos ou nos livros de história. Nossos modos de realizar a violência são mais difusos, mais espessos. Mas o Caio Prado Júnior, ele se envolveu em diferentes momentos com a luta política fora do Brasil. Ou seja, ele não foi só um militante, porque o militante comunista, ele não tem nacionalidade, ele é um militante da causa. Tanto faz ele estar aqui como em outro lugar, não faz diferença, porque é uma causa da humanidade. Ele está pleiteando uma mudança que é uma mudança que, do ponto de vista das utopias comunistas, iria acontecer de fato, iria acontecer talvez em breve, e eles tinham muita segurança por conta até das crenças teóricas, né, de que essa mudança de paradigma na gestão do mundo, ela iria acontecer em algum momento. Eles eram, de fato, os arautos dessa mudança e acreditavam nela. Bom, o Caio Prado, político, eu vou, por enquanto, deixar por aqui, mas vamos retomar à medida do necessário, porque ele já está inserido no Brasil político, no mundo político, e a gente já vê quais foram as escolhas que ele fez desde a mais tenra juventude, desde os 20, 21 anos, ele já fez essa escolha por esses modos de pensar uma gestão do Estado, pensar uma relação entre as elites e o povo, que ele remarca bem na trajetória política e remarca também nos livros que ele escreveu. Vamos falar um pouquinho agora do que seria a formação do Caio Prado, do ponto de vista não só da sua escolarização, como das redes de amizades, das redes de produção de livros, das redes empresariais, das revistas, da maneira como ele foi se tornando cada vez mais um homem de cultura, desde os 20 e poucos anos, quando ele escreveu o primeiro livro. Em 1934, eu acho que ele tinha 27 anos, foi quando ele escreveu esse livro, que é junto com Raízes do Brasil, a evolução política do Brasil, certo?
a Evolução Política do Brasil. Ele é, junto com o Casagrande e Senzala e o Raiz do Brasil, considerado os 3 livros que dão a guinada na interpretação do Brasil. São os chamados intérpretes do Brasil, e o livro do Caio Prado é esse, Evolução Política do Brasil, certo? Depois ele foi editado com o nome Evolução Política do Brasil e Outros Estudos, agregando muitos ensaios do Caio Prado, e eu particularmente gosto da edição aumentada, certo? Gosto da edição que tem outros textos, que é bem maior do que essa é pequena, 100 e poucas páginas. Então, o Caio Prado, como eu já havia dito, ele é formado em Direito, pela Faculdade de Direito de São Paulo, e não deu a menor bola para o direito. Era só porque tinha que se formar em alguma coisa, ainda mais um rapaz rico, né? Importante, família de intelectuais, ele tinha que ser formado. Mas ele sempre teve o que a gente poderia chamar um interesse muito interdisciplinar. A gente pode chamar o Caio Prado de historiador, e é como nós o chamamos aqui na nossa sala, na nossa vida, mas ele é também geógrafo, ele é, digamos, estudioso da política, ele é interessado em muitos aspectos que a gente poderia até definir como disciplinas no campo das humanidades. Ele poderia muito bem ser nomeado como sociólogo, como historiador, como geógrafo, como politicólogo. Ele caberia, assim, a partir da obra dele, nomeações diversas. Porque ele era um grande interessado, vou começar pela geografia, ele era um grande interessado na geografia. E o Caio Prado, ele é acusado de não gostar de arquivo, de não ir para aquela documentaçãozinha manuscrita, os códigos, ficar ali pegando rinite, sinusite, alergia, essas coisas que de vez em quando vocês flagram na gente, que vocês terão também um dia, certo? Você está aqui dando aula e espirra do nada, essas coisas. Ele não gostava. Eu acho que ele devia ser uma pessoa com muita energia, muito inquieto, ele não gostava de ficar parado, trabalhando em arquivo. Ele aciona uma imensa documentação que a gente poderia chamar de secundária para o trabalho dele. Se vocês olharem, eu acredito que se vocês não têm esse livro, História Econômica do Brasil, pelo menos vocês já tomaram emprestado na biblioteca, que é o livro principal na área de História do Caio Prado, para nós, do curso de História, que é o História Econômica do Brasil. Então, o Caio Prado, ele aciona para escrever os livros dele uma quantidade imensa do que a gente poderia chamar de documentação secundária. Livros de viajantes, relatórios de governos, memórias, mapas, documentação relativa a fronteiras, sobre rios, sobre a geografia, sobre índios, sobre economia, ou seja, tudo de natureza bibliográfica, memorialística, documental, histórica, relatórios de viagens. Ele utiliza com muita perfeição, mas ele não vai atrás do que a gente chamaria o documento primário, o documento manuscrito, o documento original. Isso não altera muito a natureza do trabalho do Caio Prado Júnior, porque ele digamos assim, como ele domina várias línguas, ele também lê as documentações em várias línguas, ele tem uma teoria, que é uma teoria, digamos, macroscópica, uma teoria que organiza de maneira sistêmica, de maneira articulada uma explicação, e a explicação já vem de uma certa maneira de cima para baixo. Então, ele não tem dificuldade em articular essa documentação, que é essa documentação secundária, e ele nem sente necessidade também de ir aos arquivos, e nem tempo, e nem vocação, e nem paciência, talvez, para ir atrás desse tipo de documentação. Até porque ele não disse, vou virar historiador, ele faz 50 mil coisas ao mesmo tempo, inclusive livro de história, e nós é que chamamos o Caio Prado de historiador, certo? E é de fora que vem essa nomeação. Então, voltando para a geografia, o que é que o Caio Prado de fato gostava de fazer? Como ele não tinha problema de dinheiro,
ele, não, agora eu vou viajar para o Nordeste. Aí ele ia, tipo, anônimo, né? Assim, milionário Caio Prado, empresário Caio Prado, não, ele ia com uma pessoa comum. Ele era comunista, acostumado a se disfarçar, né? Assim, a precisar ser anônimo mesmo. Ele ia anonimamente, aí vou conhecer a bacia do São Francisco, a bacia do Parnaíba, aí ele fazia como se fosse viagem de antropólogos. Ele era um grande fotógrafo, um grande colecionador de imagens, então ele botava a máquina dele aqui e saía Brasil afora, entrando em todos os interiores, em todas as bibocas possíveis, para registrar não só imagens do Brasil, como conversar com as pessoas, observar os costumes, registrar, digamos, os aspectos que ele achava importantes para a geografia, para a história, para a antropologia. Ou seja, ele fazia muito o conhecimento local, o conhecimento prático. Ele mesmo ia ver, ele incursionava pelo Brasil inteiro, conhecendo o Brasil. Porque ele dizia o seguinte, quando ele chegava num lugar, ele não precisava de livro para ler o lugar, não. Porque no próprio, ele chegava numa cidade pequena, ou no interior, numa fazenda, ele dizia assim, a história está aqui em vários momentos. Ele olhava para o cenário, aqui está o século XVI, por exemplo, o XVII, uma carroça puxada por bois, um engenho d'água, uma moenda com certas características, um palavreado, os costumes. Ou seja, ele diz que uma visita a um lugar propiciava o acesso imediato a vários tempos da história. Ali, ao mesmo tempo, podia ter um rádio, signo da modernidade, que ele viajou muito nos anos 40, 50 até 60. Talvez não achasse televisão no interior, não, mas ele tinha ali a lamparina, ele tinha, digamos, a trempe, ele tinha ainda nos interiores, muitas coisas artesanais que eram usadas, os abanos, ou seja, ele via ali, num cenário único, muitos tempos da história. Tem que dizer que uma viagem bem feita, bem observadas as coisas, bem registradas, bem conversadas, elas eram mais do que ir a um arquivo e acionar um documento manuscrito. Então, o Caio Prado Júnior ele se interessava por tudo que diz respeito à vida da natureza. Observava os animais, as comidas, os usos, os rios, a navegação, como as populações locais, rurais, elas sobreviviam. Então, ele tinha um conhecimento imenso, enorme mesmo, do Brasil todo, porque tanto ele se embrenhava. E ele veio aqui para o Piauí, tem registro de viagem dele aqui. Ele conheceu o Rio Parnaíba, não sei se ele foi até as nascentes, mas ele fez algumas incursões aqui pelo Piauí. Mas ele ia para a Amazônia, entendeu? Se misturar com os índios, para compreender melhor aquela cultura, ia para Mato Grosso. Ele era um viajante, digamos, num ponto maior, num ponto maior do que o Sérgio Buarque, porque o Sérgio Buarque viajava muito, mas era para Mato Grosso, para Goiás, para Bolívia, para Paraguai. Ele tinha concentração ali, naquele sertão do sul. E o Caio Prado, ele se interessava por todas as regiões, porque ele queria mostrar de maneira bem detalhada, bem específica, o que era comum ao Brasil e o que era diferente em cada lugar. Pode falar, Maria Helena. Você ia falar. Não, a senhora, a senhora já falou que eu percebi essa semelhança com o Sérgio Buarque. Eu ia perguntar se ela realmente existe, de observação. Existe. Aí eu ia perguntar, a professora assemelha ao Sérgio Buarque, e a senhora respondeu em seguida do meu pensamento. Assemelha com essa característica de que o Sérgio Buarque, o sertão dele é menor, né? É mais ou menos Goiás, Mato Grosso, um pouco de Minas Gerais, Paraguai, as regiões limítrofes ali com o Brasil. Ele se interessa mais com o que era o antigo estado, a antiga capitania de São Paulo. As viagens dele são assim, uma extensão menor. Por outro lado, o Sérgio Buarque de Holanda também, ele se volta muito para a natureza. Preste atenção que nos livros que eu passei para vocês, que são livros de historiador mesmo dele, Monções,
e o Caminhos e Fronteiras, ele se preocupa muito com aspectos da natureza propriamente dita. As plantas, os animais, os rios, as cachoeiras, as pedras, o tipo de vegetação. Claro, o uso que os brancos, que os colonizadores, que as populações fazem da natureza. Mas não é o foco do Caio Prado. O Caio Prado se interessa por tudo, mas é assim. Interessa pelo Rio Parnaíba. Quais são as embarcações, de onde vêm, qual o tipo, qual o modelo, como é que as populações se deslocam, o que elas levam, o que elas vendem, o que elas compram, o que elas produzem. Ou seja, o foco do Caio Prado é mais como se fosse o funcionamento da vida econômica e social e as formas que as populações locais desenvolvem, que têm especificidades locais para poder sobreviver, para poder se manter. E ele observa também as mudanças que estão acontecendo, estão acontecendo naqueles espaços. Foi introduzido o rádio, não sei o quê, aqui já tem caminhão, aqui já se abriu uma estrada. Ou seja, o Caio Prado ele coloca as relações sociais no centro, porque o aporte marxista chama isso, obriga isso, certo? Faz parte da teoria dele. E ele coloca também a mudança, porque o aporte marxista é profundamente histórico e profundamente, digamos, marcado por essa utopia de que vai se sair de relações perversas capitalistas para relações mais, digamos assim, mais ligadas ao modelo igualitário socialista, como ele concebe. Então, ele está muito atento à mudança, está muito atento à permanência também, porque faz parte da teoria deles, não só focar nas relações sociais, as chamadas relações sociais de produção, e quando tem o nome produção já se diz aí a ênfase mais nas dimensões econômicas, e o foco na mudança social, na mudança política, que é o intuito maior dos comunistas, é propiciar essa revolução, propiciar essa mudança política. Então, assim, do ponto de vista da geografia, o Caio Prado tem textos magistrais sobre a cidade de São Paulo, sobre muitos aspectos. Por isso que eu falei que gosto mais da versão desse livro, Evolução Política do Brasil, quando ele acresceu, nos anos 40, muitos ensaios, principalmente de geografia do Brasil, geografia de São Paulo, e chamou o livro de Evolução Política do Brasil e outros estudos. Eu não vou apresentar para vocês, porque eu emprestei esse livro, não sei para quem, não recebi, vou ter que comprar outro. O pior é que agora não tem, só na estante virtual, porque não tem mais, mas o livro é muito bom e eu não quero deixar de ter, porque o Caio Prado, eu tenho muita coisa dele, muita coisa e li, não é só, porque tem autor que a gente tem muita coisa e não leu, mas o Caio Prado e o Celso Furtado, eu posso dizer que o que eu tenho, se não li todo, li quase todo. Bom, então, o Caio Prado, como geógrafo, ele tem esses interesses, não só do ponto de vista da geografia do Brasil como um todo, mas não é a geografia dos geógrafos físicos, não. Seria muito mais a geografia humana, certo? O interesse dele é nessa interação entre o homem e o meio. É como o homem aciona a natureza para tirar dali a sua sobrevivência, para criar formas de se manter naquele espaço, e se não puder se manter, sair e ele explicar as razões por que saiu. Mas a produção dele é muito diversificada. Ele tem a produção dos livros de viagem, que são os dois com a União Soviética. Tem a produção que a gente pode chamar de natureza historiográfica, que os principais livros são o Evolução Política do Brasil, o Formação do Brasil Contemporâneo. Para mim é o melhor livro do Caio Prado, Formação do Brasil Contemporâneo. Se vocês forem comprar só um, comprem esse, tá bom? Formação do Brasil Contemporâneo. Esse livro é mágico. E tem muita gente que usa e faz de conta que não usa, certo? Aí fica parecendo que é uma coisa nova. Esse livro é maravilhoso, é de 1942. Ele tem 79 anos, essa criança, mas ela está muito bem conservada, ela está ótima, certo? Depois é que vem o livro mais conhecido e mais vendido dele, que é 1945,
que é o História Econômica do Brasil. Essa História Econômica do Brasil, hoje eu não sei porque eu não estou ministrando mais aula nos cursos de economia, mas todo aluno de economia e todo aluno de história depois dos anos 50, usou esse livro aqui, certo? Formação do Brasil Contemporâneo. Eu olhei na internet agora para dizer para vocês, a última edição que eu achei lá na internet foi de número 52. 52ª edição. Acredito que já tenha depois, porque é um livro que vende como água, porque é um clássico digamos, é a leitura obrigatória para a disciplina Formação Econômica do Brasil. Era obrigatória até uns 4, 5 anos atrás. Agora já tem outros que não são novos, outras vertentes que estão sendo também utilizadas. Então, ele tem a produção de viagens, a produção historiográfica. Ele tem uma produção que a gente pode chamar de teoria econômica e de economia, onde eu vou colocar... Eu tinha 2 livros de teoria econômica dele, mas eu achava muito chato, eu botei num sebo. Agora eu já me arrependi. Mas já era, eu acho mais para comprar. Mas posso colocar a questão agrária, que é um livro dos anos 60, que teve muita repercussão, porque nos anos 60, se existe uma coisa que a gente podia chamar a questão brasileira, era a questão agrária, certo? Todo pensador da sociologia, da geografia, da história, da economia, só vinha de boa gente se tivesse um livro acerca da questão agrária no Brasil. Era a grande questão que vinha desde os anos 50, e nos anos 60 ela gerou uma quantidade imensa de livros que precisariam uma vida para a gente analisar os autores, as tendências, as abordagens, as propostas em relação à dita Revolução Agrária no Brasil, que era uma pretensão dos intelectuais dos anos 50 e dos anos 60. Então, ele tem esses livros da área de economia, mas é mais teoria econômica, esboço dos fundamentos da teoria econômica, são livros mesmo de economia pura. Mesmo eu sendo economista, achava muito chato, porque eu não via como eu poderia até dar uma aula sobre aquilo, passei para frente. E uma quarta vertente que era, segundo o Francisco Iglesias, a paixão do Caio Prado Júnior, os livros de filosofia, que eu compartilho com o Francisco Iglesias. Eu não tenho simpatia pela área, então eu não tenho paciência também, eu não tenho paciência com coisa abstrata demais, só com as ideias nas nuvens. Nas nuvens agora só os material que a gente bota na internet, né? Mas assim, essas teorias nas nuvens demais, eu não tenho muita paciência, não. Eu realmente gosto da relação teoria e empiria, e gosto, ao contrário do Caio Prado, de espirrar em cima da documentação primária. Então, mas o Caio Prado tem pelo menos essas 4 grandes referências do ponto de vista das disciplinas, mas ele é mesmo mais reconhecido, mais louvado como historiador. Ao ponto de, como eu falei há pouco tempo, o Capistrano de Abreu foi o grande historiador até os anos 30, beirando aí os anos 50, por causa dos seus seguidores, que continuaram fazendo muita propaganda de seus livros. Mas o Caio Prado Júnior, nos anos 70 e nos anos 80, na hierarquia brasileira dos historiadores, era o número 1, certo? Ele era o número 1 e ele só foi superado no final dos anos 80 e anos 90, porque o número 1 passou a ser o Sérgio Buarque de Holanda. Porque vocês sabem que no campo da escrita, no campo do conhecimento, no campo da legitimação do saber, tem grandes hierarquias. Então, tem o do topo, o do meio, o de baixo, os que apenas leem, os seguidores. E no século XX, no Brasil, a gente pode dizer que o topo da valorização historiográfica foi primeiro o Capistrano, segundo o Caio Prado e agora o Sérgio Buarque de Holanda, certo? Os 3 que ganharam o topo desse mundo dos historiadores. Esse topo, digamos assim, ele é alcançado pelos processos de legitimação que os autores têm ou não têm, certo? E essa fama, essa legitimação, ela não quer dizer que acontece enquanto a pessoa está viva, não.
Foi o caso do Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio Buarque de Holanda praticamente já tinha morrido quando ele alçou essa condição de historiador número 1. São, digamos assim, os acordos, são as combinações e às vezes as partilhas que fazem com que certos grupos institucionais, pessoais, grupos de pesquisa, de universidades, eles adotem um certo sujeito historiador como principal e os outros como secundários. Não é que a obra em si ela traga essa condição de número 1, número 2, número 3, não. São as relações sociais, as relações acadêmicas, as relações científicas, o peso das instituições que vão modelando essa valorização dos historiadores. Mas o Caio Prado é, sem dúvida, se a gente fosse fazer um ranking hoje, sem dúvida o Caio Prado ainda estaria muito bem posicionado. Talvez naqueles 3 que recebe na Fórmula 1, talvez ele ainda estivesse por ali. Provavelmente estaria o Sérgio Buarque, o Caio Prado e o Gilberto Freire ainda, apesar dos paulistas. Ou seja, esses 3 dos anos 30, talvez, provavelmente, eles ainda estivessem pontificando no pódio, se fosse fazer hoje uma avaliação da historiografia brasileira. Por isso que eu falei para vocês que meus cursos eu geralmente só pego os melhores. Por que eu pego os melhores? Porque eles foram legitimados durante 100 anos, 80 anos pelos historiadores. Não sou eu que estou dizendo que eles são os melhores. É a comunidade, é o número de edições, é o número de livros circulando, é o número de traduções, é o número de citações, é o reconhecimento por gerações seguidas daquele nome, certo? O valor que os livros vão ganhando ao longo do tempo, apesar de terem sido escritos há 80 anos, há 70, há 60. Isso é que faz um texto ser bom, um historiador ser bom, e ele merecer entrar nos nossos cursos, certo? Ele tem que merecer para estar aqui nessa lista seleta, às vezes, de 17 pessoas, certo? Bom, então, vimos aí no ponto 2, como se fosse a diversificação do trabalho do Caio Prado Júnior no campo da escrita, no campo da produção de livros, e um pouco a apropriação que ele teve ao longo do tempo e a valorização que ele ainda tem nesse momento. Vamos para outro pontinho, que seria o Caio Prado empresário, certo? Como eu disse no começo da aula, ele é originário de uma família muito rica de São Paulo, a família Prado, família Silva Prado, Penteado e Prado. E ele é de uma tradição não só de cafeicultores, industriais, comerciantes, da alta sociedade paulista, mas a família dele também tem um lado, que é um lado profundamente intelectual. O Caio Prado é sobrinho neto do Eduardo Prado e eu acho que é primo do Paulo Prado, é primo legítimo, primo de primeiro grau. São 2 autores que têm livros muito importantes na história do Brasil. Um é o autor do Retrato do Brasil, vocês já devem ter ouvido falar desse livro. O Retrato do Brasil é um livro dos anos 1920, que apresenta um Brasil completamente diferente daquele Brasil otimista, um Brasil imaginário, um Brasil de samba, de alegria, de mulata, de efusão de energia. E ele vai mostrar um Brasil melancólico, um Brasil, digamos assim, de uma certa maneira, marcado por sentimentos de depressão, por sentimentos de pessimismo, por aspectos que não são ditos na historiografia, na sociologia, na antropologia. E o outro é autor de um livro que foi publicado em 1893 sob pseudônimo, em Portugal, que é o primeiro livro, vou até comprar esse livro para mim, porque eu quero ler e falar melhor sobre ele, que é um livro que é o primeiro que, sob pseudônimo, critica a República no Brasil. Então, os parentes do Caio Prado, que são também notáveis escritores, são reconhecidos nos seus respectivos tempos, eles têm a característica de fazer uma escrita sobre o Brasil completamente diferente. Em 93, um acaba com a República, certo? Ele morava em Portugal, fica até impedido de voltar para o Brasil, porque a censura política, a exclusão política, as prisões e a violência no começo da República nunca foram contadas.
Ninguém ainda teve coragem de fazer um livro mostrando as desgraças dos primeiros anos da República, aquela grande contenção feita pelo Deodoro, pelo Floriano, não sei porquê, mas ainda hoje não tem um estudo profundo e realista sobre a maneira como, nesses primeiros anos, a repressão republicana ela aconteceu sobre os brasileiros. Então, tio-avô do Caio Prado faz um livro, que eu, nesse instante não estou me lembrando, mas o Francisco Iglesias fala nele também. E o outro desconstrói aquela ideia do Brasil alegre e saltitante. Não, o brasileiro é depressivo, é suicida, ele bota uma opção de coisas que são coisas que existem mesmo e que, de uma certa maneira, são maquiadas na cultura brasileira, como se todo mundo aqui tivesse o samba no pé, tivesse um sorriso permanente no rosto, tivesse sempre contente e alegre, como os índios quando recebiam um pente, um canivete. Então, é uma ideia assim, de outro Brasil. Também não foi escrito no Brasil esse livro, acho que foi escrito nos Estados Unidos, porque esses parentes do Caio Prado, muito ricos, eles só viviam Europa acima, Europa abaixo, Estados Unidos acima, abaixo. Eles tinham uma vidinha assim mais ou menos, certo? Não eram comunistas nem nada, estavam muito bem acomodados na sua condição de herdeiros milionários. Então, eles não faziam muita questão de ter uma vida modesta, como o Caio Prado, que era riquíssimo, mas tinha uma vida muito simples. Agora vamos olhar para o Caio Prado, empresário. Final dos anos 30 e 40, o Caio Prado ele começa a seguir a tradição da família. Ele é casado, já tem filhos, tal, tem que ter a vida dele, a casa dele, o dinheiro dele. Na política ele só se lascava, né? Só vivia, era preso. Então lá vai ele criar uma profissão para ele. E ele era muito amigo do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato todo mundo conhece, todo mundo já leu, todo mundo conhece a maneira como ele inventou as histórias da infância no Brasil, inventou a literatura infantil. E o Monteiro Lobato ele tinha sido por algum tempo exilado nos Estados Unidos. Quando ele voltou aos Estados Unidos, ele voltou com a corda toda para abrir empresa, para aquela coisa de ficar rico e tal, aquela ideia americana. E aqui o Monteiro Lobato, além de ser um escritor que quase fazia um livro por dia, livros infantis, e ele criou esse mercado do livro infantil, ele abriu uma gráfica chamada Urupês, que ainda hoje existe, é uma das maiores gráficas de São Paulo. Pelo menos existia, até antes da pandemia. Agora eu não sei. O que eu estou dizendo aqui vale para antes da pandemia, que agora na pandemia eu não sei o que aconteceu com o negócio. Ele abriu essa gráfica Urupês em sociedade com o Caio Prado Júnior, mas a cabeça inicial do negócio era do Monteiro Lobato. E o Monteiro Lobato abriu uma editora, a editora Brasiliense, que vocês conhecem, porque ela é mais conhecida do que Farinha, né? Inclusive, todos esses livros aqui do Caio Prado são feitos na editora Brasiliense. Ele criou essa editora, e essa editora ela sempre teve um aspecto assim, muito próprio, que era uma editora voltada para economia, para história, para política, para sociologia, mas sempre numa marca esquerdista. Não era livros assim, da direita, eram livros de grandes pensadores locais, internacionais, grandes traduções, mas traduções que tivessem alguma relação com a crítica da sociedade, livros de socialistas, de marxistas, de radicais de alguma coisa, livros novos que pensassem a filosofia, a sociologia e a história, mas sempre numa direção política e ideológica. A Brasiliense era uma editora política, certo? Tinha um objetivo político muito claro que ela realizava através dos livros. E a Brasiliense ela foi crescendo tanto que ela se tornou, nos anos 70 e nos anos 80, praticamente a maior editora brasileira de livros na área de humanidades. Era uma editora de muito peso, com uma produção imensa, e no começo, meados dos anos 80, quem era o responsável por ir para a Europa, Estados Unidos, para o mundo todo, garimpar livros, para publicar pela Brasiliense, negociar com os autores, e negociar as traduções, etc., fazer a parte de escolha de livros e a parte comercial,
era o Luiz Schwartz. Acho que vocês sabem que é o Luiz Schwartz, né? É o dono da Companhia das Letras. Então, o Luiz Schwartz começou na Brasiliense com essa missão de achar livros e negociar a publicação desses livros na Brasiliense. Depois, quando foi em 87, ele abriu a Companhia das Letras junto com a Lília Schwartz, que ele já era casado com ela. Embora fossem bem novos, eles já eram casados essa época. Nos anos 80 também foi o apogeu e a decadência da Brasiliense, porque o Caio Prado já estava bem velho, se afastando das atividades empresariais, já tinha passado para os filhos. Mas nessa época aí, nos anos 80, morreu um dos filhos, o filho principal que tomava conta da Brasiliense, morreu num acidente de moto no interior de Minas Gerais. Ele era daqueles homens ricos que são aventureiros, corrida de carro, corrida de moto, aquelas coisas de rico mesmo, né? Ele morreu num acidente em Minas Gerais. Isso gerou uma crise de gestão na Brasiliense e uma disputa entre os herdeiros. E essa disputa judicial pela herança da gestão brasiliense, que continuou depois com a morte do Caio Prado, fez com que a Brasiliense fechasse por muitos anos. Ela foi reaberta não tem muito tempo. E isso também criou um grande problema, porque quem tinha contrato com a Brasiliense de edição não podia nem tirar, porque estava fechado, certo? E nem editar em outro lugar, porque ia ser penalizado. Então, ela teve essas dificuldades, mas ela retomou. Depois que os herdeiros se ajeitaram, se entenderam de novo, ela voltou a funcionar. Mas a Brasiliense era do Caio Prado, e a Urupês também, a Gráfica Urupês. Mas o Caio Prado nunca, digamos assim, colocava os negócios na frente da política. Tanto que em 1955, final do governo Café Filho, início do governo do Juscelino Kubitschek, momento assim, de grande expansão dos projetos de desenvolvimento, de vontade de crescer do Brasil, o Caio Prado cria uma revista, a chamada Revista Brasiliense. Essa revista era uma revista de política, uma revista de cultura, uma revista de política, mas era uma revista comunista também. Ou seja, era uma revista que discutia essas ideias de mudança social e tal, e que concentrava, era coordenada pelo Caio Prado Júnior mesmo, e concentrava, digamos, essa inteligência da esquerda brasileira dos anos 50. Porque nos anos 50, aí eu vou fazer um rodapé. Os anos 50, eles são vistos hoje como se fossem anos de Juscelino Kubitschek, anos do desenvolvimento, anos do plano de metas. A memória que ficou foi a memória do planejamento econômico, a memória da busca pelo desenvolvimento e a memória da construção, da interiorização do Brasil através da construção de Brasília. Ou seja, ficou o selo JK, com a política do JK. Mas isso é só o que a gente poderia chamar a versão dominante dos anos 50, porque os anos 50 são anos assim, de ebulição intelectual e de polêmicas culturais e de grandes divisões no campo da política que são pouco faladas. Aí eu vou chamar a atenção, por exemplo, para o ISEB, Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que era uma instituição, ela era pública, mas ela congregava basicamente socialistas. Vou chamar a atenção para a grande atuação do Nelson Werneck Sodré, que era um comunista de carteirinha, um comunista daqueles linha dura, chamado ortodoxo, que espirrou a União Soviética, ele espirra aqui, ou seja, ele era mesmo stalinista, de carteira, desde final dos anos 30, ou seja, tem as vertentes comunistas, onde está o Nelson Werneck Sodré, tem o ISEB, que concentra parte da esquerda brasileira, um pouquinho do que seria o centro, que apoiava o Juscelino Kubitschek. Tem o Partido Socialista, onde estava o Sérgio Buarque de Holanda, certo? Tinha as tendências comunistas radicais, que marcaram muito esses períodos, como Leôncio Basbaum, que eu tinha um livro dele e achava tão ridículo aquilo ali, que me descartei e me arrependi. Tudo que eu boto fora de clássico, depois me arrependo de comprar de novo. E ainda havia, digamos, outras tendências também que a gente poderia chamar
chamar de esquerda, que eram esquerdas mais light. Por exemplo, o Edgar Carone, o famoso historiador Edgar Carone, tem gente que pensa que ele é da direita e é factualista. Ele era um ativo militante do Partido Comunista. Só que ele não era da mesma linha do Caio Prado, porque o partido, tanto socialista como comunista, tinha muitas linhagens, que a gente só entende se a gente passar a vida toda estudando essa produção dos anos 50, 60, começo de 70. Mas aí teria que ser a vida só para isso. A pessoa teria que fazer essa escolha, porque é muita produção, é muita polêmica, é muita confusão. Mas isso não ficou na história, porque quando a gente chega em 60, que tem a Revolução, ou golpe, para quem quiser chamar, a memória das esquerdas ela vai sendo apagada. Isso vocês podem ver, por exemplo, nos estudos da Marilu, nossa professora aí, essa memória vai sendo apagada. Então, é como se não tivesse havido comunismo, socialismo, intelectuais de esquerda, intelectuais radicais no passado, como se todo mundo fosse, digamos assim, escrevesse livros comuns e livros de aplauso. Então, mas é muito complexo, os anos 50, os anos 60. E, voltando para o Caio Prado, para a revista, essa revista, em 55, ela concentrava parte dessa discussão, evidentemente puxando a palhinha para o Partido Comunista, que era do Caio Prado. E o que vai acontecer com essa revista? Ela vai ser censurada e proibida de circular em 31 de março é o dia, né? O dia D, e em abril a revista já deixou de circular. A revista parece que era 4 vezes por ano que circulava. Eu acho que era, porque ela caiu, ela morreu no número 56. E ela foi começada em 1955. Acho que era mais do que isso, parece que foi no número 56 que ela... Era uma revista muito conhecida nos anos 50, no começo dos anos 60, porque digamos que era a melhor revista de esquerda para os esquerdistas da época. Era a maior revista de crítica, de filosofia, de história, de conhecimento sobre o Brasil, que fugia do modelo governista, tanto do Juscelino Kubitschek, como do Jânio, do Jango, e depois do período revolucionário. Mas ele digamos, teve essa entrada na história do Brasil também do ponto de vista das empresas. Só que essas empresas, como eu falei, elas não eram empresas só para ganhar dinheiro. Eu acho que eram muito bem sucedidas financeiramente. Ele, assim, atirou no que viu, acertou no que não viu. Atirou em fazer livros políticos e, cada vez mais, isso se tornou um negócio muito lucrativo. Então, ele dedicou o seu esforço empresarial à formação desse conglomerado de empresas, mas que a produção da empresa era uma produção que ela tinha um sentido educativo, um sentido político, um sentido militante, né? Considerando a natureza dos livros que saíam pela Brasiliense. Então, ele foi muito bem sucedido. Bom, vamos apresentar um pouquinho os livros principais do Caio Prado, certo? E na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre a formação do Brasil, especificamente sobre a formação do Brasil contemporâneo e sobre o capítulo que eu passei para vocês, que é o sentido da colonização, para vocês terem uma ideia do que era a arquitetura histórica produzida pelo Caio Prado no início dos anos 40 para significar a história do Brasil, especialmente no viés econômico. Bom, então vamos um pouco aqui por ordem. A evolução política do Brasil, aqui a edição (21ª) edição, já deve estar bem na 30ª, 40ª, não sei, Evolução Política do Brasil. Os detalhes sobre esse livro, da primeira edição e na edição que tem Evolução Política do Brasil e outros estudos,
vocês tirem no texto do Francisco Iglesias. Porque essa segunda avaliação eu vou fazer diferente. Eu vou dar alguns livros para vocês fazerem como se fosse a biografia do livro. Então, vocês vão começar biografando. Eu não vou agora me preocupar tanto com a especificidade do autor, até porque esses autores têm milhares de livros e a gente não pode tirar a especificidade deles só por um, certo? E também como eles duram muito, todos vivem muito, 80 e tantos, 90, eles produzem bastante e vão mudando a produção de acordo com os tempos, certo? Então eu vou pedir uma biografia dos livros, vocês vão tomar o livro como sujeito e fazer uma pequena biografia, começando pelos livros do Caio Prado, certo? Vou pedir, vocês já podem ir fazendo a segunda avaliação em casa, já ir deixando tudo pronto, que eu já estou dizendo do que se trata, certo? Então, a Evolução Política do Brasil é de 1934, 33 ou 34, não sei exatamente o ano, reformulado nos anos 40, com o acréscimo dos artigos. Pela ordem de importância, o grande livro do Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Esse livro é maravilhoso, ele contempla o período colonial, mas ele tem uma característica que diferencia do livro do Barnhagen e que diferencia do livro também do Capistrano de Abreu. É que o Caio Prado ele faz uma espécie de corte e vai estudar o Brasil colonial no recorte duas últimas décadas do século XVIII, primeira década do século XIX, certo? Ou seja, mais ou menos 1780 a 1810, ele pega e recorta, eu vou estudar isso aqui. Só que ele volta, ou seja, ele estuda voltando, ele pega, digamos, transportes, aí ele apresenta como estão no final do século XVIII, mas ele volta para mostrar tudo que era no passado, ele faz uma perspectiva que não é do passado para o presente, é daquele presente que ele recortou, daquele recorte para trás. O livro é excepcional, eu recomendo esse livro como um livro obrigatório na estante de qualquer aluno de História. Então, ele começa com o sentido da colonização, que eu vou comentar na próxima aula, fala no povoamento interior, nas correntes de povoamento, na economia, na grande lavoura, economia de subsistência, mineração, pecuária. São mais ou menos aqueles mesmos tópicos do Capistrano de Abreu, mas só que ele faz o Capistrano de Abreu é tudo junto e misturado. Ele vai apresentando, por exemplo, a conquista do sertão, mas ali está tudo junto, pecuária, vaqueiros, escravos, modos de vida, casamentos, rios, não sei o quê. Ou seja, ele caminha conosco pelo sertão. O Caio Prado faz um sistema diferente, ele recorta um tema, povoamento. Então, como for o povoamento litoral, ele faz um capítulo sobre isso. Povoamento interior, ele faz um capítulo sobre o povoamento dos sertões, ou seja, ele vai fazendo mais parecido com o que é o modo que a gente escreve história hoje, que é temático, né? A gente pega um tema, não vou explorar isso aqui, verticalizar, vou aprofundar. Então, cada capítulo dele aprofunda um aspecto, a pecuária, a agricultura de exportação, a agricultura de subsistência, a mineração, faz cada capítulo para um setor da economia, certo? Que vai, portanto, enfatizar uma certa região do Brasil colônia, então ele vai por temas, os capítulos são capítulos temáticos. Se você quiser saber só sobre o povoamento do sertão, você vai para o capítulo povoamento do interior. Se você quiser saber só sobre a mineração, vai para o capítulo mineração, ele não faz abordagem conjunta não, só no final do livro é que ele mistura as regiões, e no final do livro ele traz uma inovação que é mostrar a parte de costumes, o que seria a vida social do ponto de vista dos costumes, etc. O que também o Capistrano de Abreu fez no livro dele, mas fez misturando brancos, misturando índios, misturando mamelucos. E o Caio Prado ele faz aqui, como se fosse a cultura negra, a cultura branca, a cultura mestiça, não sei o quê. Ele já faz um pouco semelhante àquilo que o Gilberto Freire tinha feito no Casa Grande Senzala. Aliás, o Caio Prado Júnior usa muito o Gilberto Freire. Quem fosse assim, safo e prestador de atenção às coisas, vai ver que muita coisa que está no Caio Prado
vem lá do Casa Grande Senzala, certo? O Caio Prado, esse livro aqui é de 1942 e o do Gilberto Freire é de 1936. E ele já usa bastante, ou seja, nos anos 30, o Gilberto Freire já era bem citado pelos que viraram grandes historiadores, certo? Ele já era muito reconhecido como pensador do Brasil, como estudioso das coisas brasileiras. Nesse tempo não tinha essa concorrência perversa que tem hoje, às vezes até deselegante, de esculhambar com um para... Não, eles eram todos amigos. Gilberto Freire, Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, eram conhecidos, se respeitavam, eram amigos, e não ficavam nessa coisa de sou melhor do que tu, não sei o quê. Não tinha essa coisa aí que virou nos anos 80 polêmicas, às vezes até muito desagradáveis, muito desnecessárias. Polêmicas assim que diminuem não só quem polemiza, mas diminui também os autores, que são objeto da polêmica, certo? Depois da formação do Brasil contemporâneo, foi que veio o mais conhecido livro dele, que é o História Econômica do Brasil. Esse livro ele foi adotado nas universidades do Brasil inteiro, do Acre ao Rio Grande do Sul. Esse livro, eu não sei a tiragem das edições, mas com certeza são edições enormes. E eu não sei se já passou das 50 e tantas. A última vez que eu vi foi a edição 51. A minha antiga, que é ainda do tempo que eu era estudante. Eu comprei isso aqui ainda estudante do curso de História. A minha é de 1976, a minha edição. Porque eu comprei quando eu estudava o curso de História e de Economia, esse aqui, e o Formação Econômica do Brasil, do Celso Furtado, e o História Econômica do Roberto Simonsen, que também é dos anos 30, mas esse eu emprestei também e esse nunca voltou. E esse eu não tenho achado para comprar, tenho vontade de comprar de novo, porque só tem sebo, ele não teve edições posteriores. Aqui o Questão Agrária é dessa época dos anos 60 que eu falei, que é a questão maior que discutir no Brasil era a questão agrária. E aqui é um livrinho muito ruinzinho, por sinal. História e Desenvolvimento. Nem comprem, não vale a pena não. Esse livro ele foi produzido quando o Sérgio Buarque se aposentou. O Sérgio Buarque achava, não sei se vocês lembram que eu contei, que o Sérgio Buarque se aposentou em solidariedade àquelas demissões e exílio de uma quantidade muito grande de historiadores da USP, do curso de História, Sociologia, Filosofia, Letras, tudo. Houve uma debandada em 69, proporcionada pelo Estado Militar, e o Sérgio Buarque era professor de História da USP, do Departamento de História, ele pediu aposentadoria em solidariedade a esses que foram jovens, quase todos jovens, na faixa dos 30 anos, que foram exilados. E quando o Sérgio Buarque se aposentou, ele achava que o historiador brasileiro que podia substituí-lo era o Caio Prado. Então ele convenceu o Caio Prado já tinha em 69, eu acho que ele já tinha 62 anos, não estava nem aí para ser professor. Tinha tentado ser professor no curso de Direito da Faculdade de São Paulo, mas só para contentar os colegas comunistas. Fez o concurso, apresentou uma tese, foi aprovado, mas terminou acho que ele não sei nem se ele assumiu, se quis assumir. Quando foi em 69, com a aposentadoria do Sérgio Buarque de Holanda, o Caio Prado foi convencido de novo a fazer um concurso para ocupar a cadeira de Civilização Brasileira, que era a cadeira do Sérgio Buarque de Holanda. Ele fez o concurso, mas nunca foi chamado. E ele fez esse livrinho aqui, chama História e Desenvolvimento, como tese, porque, como eu falei para vocês antigamente, para entrar na universidade, não era esse concurso de hoje, que a gente faz uma prova, apresenta o currículo e faz uma prova didática. Era uma tese mesmo, se escrevia uma tese, ou seja, um livro defendendo uma tese. Essa tese era avaliada por 5 examinadores, geralmente examinadores de vários estados do Brasil, e se a pessoa passasse naquele exame, é que ele assumia a cadeira.
Aí o Caio Prado fez, mas o governo militar nunca chamou, não. Tipo assim, ficou feito por não feito, adiando, e ele também não fazia muita questão. E talvez não se sentisse bem de ser um comunista e dar aula num curso que estava todo decapitado da esquerda. E fazia questão não, nem ele fazia questão e nem a USP, né, da presença dele. E esse livro é muito ruim. Não é um livro, não é muito ruim não, estou aqui exagerando. Comparando com a excelência dos livros que ele fez no passado, é um livro que não acrescenta nada. Se ele não tivesse feito, não ia fazer falta. É mais ou menos como o Odilon Nunes, o último livro do Odilon Nunes, se ele não tivesse publicado, não iria fazer falta. Ele foi diminuir a obra dele com a publicação do livro. Mas não foi falta de conselho, porque o Monsenhor Chaves pelejou para ele não publicar. É aquele livrinho chamado Raízes do Terceiro Mundo. Não precisava, é um livro, digamos, de teoria econômica, que sintetiza as teorias econômicas principais, as teorias do desenvolvimento. E o Odilon Nunes, aquele tipo de tema não era para ele. A abordagem boa que ele faz é de tema de história do Piauí mesmo, mas nessa relação teórica empírica que ele sabia fazer bem. Mas esse livro, ele não tem nem notas de rodapé, essas coisas, porque ele morreu antes de terminar. E ele deixou, acho que quase um testamento, que o livro tinha que sair. E saiu, mas não foi bom não. Foi. Bom, o livro A Revolução Brasileira, como eu falei, eu não tenho mais. Eu não tenho mais pela seguinte, nunca tive. Mas eu comprei no Sebo Brandão em São Paulo, comprei, que era para eu dar aula. O livro sem capa, com a capa de cartolina, certo? Branca, colada e sem nada em cima, sem o nome do autor nem o nome do livro. Eu comprei porque eu achei muito interessante como um possível registro de uma forma de camuflar um livro em épocas de ditadura militar. Assim, pela edição, foi uma edição anterior à ditadura militar e provavelmente o dono não quis perder e camuflou o livro. Aí eu comprei esse livro. Aí eu dei de presente para um aluno de história que estudava essa temática, dizendo isso, essa minha hipótese, que eu achava que o livro tinha valor, não porque que hoje a gente já poderia encontrar outras edições, mas ele poderia revelar um subterfúgio usado pelo leitor para escamotear o controle do governo ditatorial. Aí eu dei de presente para um aluno contando essa história hipotética, né? Porque eu não tenho como provar que de fato foi isso que aconteceu. Mas é uma hipótese plausível, porque restaram muito poucos exemplares do livro, porque quem tinha medo, e porque aquilo ali era quase uma confissão de simpatia pelo comunismo, e também porque os controles eram muito fortes, não havia pena com alguém que pudesse ser acusado. A maior acusação que alguém podia fazer ao outro era ser comunista. Então ele publicou esse livro também. Os de economia eu tive, mas já botei em sebo, já me desfiz. E com relação à recepção da obra, eu posso dizer que a Formação Econômica do Brasil, a Evolução Política do Brasil e História Econômica do Brasil foram os livros com maior repercussão, de maior importância no campo historiográfico, de número maior de edições. Não param de sair as edições, uma atrás da outra, não param de ser vendidos, certo? São edições sucessivas no Brasil e edições também no mundo. O livro do Caio Prado, alguns deles, desculpe aí, é desse jeito aqui mesmo. Eles são bem traduzidos para francês, para inglês, para italiano, são bem traduzidos no mundo. Não sei se são consumidos, eu não tenho esse controle, porque na verdade o maior historiador, entre aspas, brasileiro, conhecido na Europa é o Gilberto Freire, e as edições são bem nas 25 línguas estrangeiras a 30, são milhões e milhões de livros vendidos, tanto no Brasil como no exterior. E para vocês terem uma ideia, por exemplo, Casa Grande Senzala, a última vez que eu pesquisei na internet qual era a edição, já era bem a 55, 56.
Era 50 e tantos já edições. E as edições não são assim, tipo 1000 exemplares, não. Essas edições são edições, quando elas são dos Estados Unidos, são 50 mil exemplares uma edição. Aqui no Brasil é 4 mil, 5 mil. Mas vocês podem, assim, a título de curiosidade, até me dizer depois, vasculhar como é que está a recepção, o consumo, a venda desses livros, tipo Casa Grande Senzala, Formação do Brasil Contemporâneo, e o Raiz do Brasil. Raiz do Brasil teve um impulso a partir dos anos 80. Mas eu acho que até os anos 80 ele só tinha 2 edições. Aquela edição pequeníssima dos anos 30 e outra edição que eu não sei precisar a data. Esses livros todos, eles geram muitas polêmicas. Eles não são recebidos de maneira pacífica, não. Ou seja, a gente fala aqui muito tranquilamente dos livros, mas tem que ter em conta os contextos sociais e políticos e tem que ter em conta as disputas intelectuais dos diferentes momentos. Ou seja, cada vez que uma tendência política, intelectual, literária, historiográfica, ela lança um produto, vem os outros para cima, uns para elogiar e outros para criticar, porque no campo da escrita a disputa é igual às outras disputas, sempre tem alguém lhe elogiando e alguém botando o pé para você dar uma topada. Então é a disputa simbólica, a disputa das tradições historiográficas, das tradições de escrita, elas são o tempo todo muito fortes. Então, o Caio Prado, ele polemizou muito porque ele não era tão polemizador, às vezes ele deixava passar. Mas tem muitas polêmicas aqui envolvendo Caio Prado, Nelson Werneck Sodré, e os radicais, os autores radicais, especialmente os autores da esquerda, socialistas e comunistas, dos anos 50 e dos anos 60. Ou seja, nada é pacífico, cada livro. O livro Revolução Brasileira mesmo, o Caio Prado aproveita ele para atacar e para se defender. É um livro de polêmica. Mais do que um livro de política, é um livro de polêmica. Ele defendendo as teses dele, se defendendo das acusações e acusando os outros de impropriedade nas suas escritas. Acho que é o livro dele em que ele mais dá bola para a recepção, para a crítica, para a maneira como ele foi lido como pensador e como provável modificador da história do Brasil, certo? Bom, 11h40, eu vou ficando por aqui. Na quinta-feira a gente se dedica mais detalhadamente ao livro Formação do Brasil Contemporâneo, certo? Se vocês quiserem, eu posso pegar um daqueles livros modernos de historiografia para tirar um texto que comente e boto no grupo, certo? Para vocês perceberem como é que os autores hoje estão contemplando esse livro, Formação do Brasil Contemporâneo. Ou eu tenho isso no Reis, ou em algum outro, mas eu localizo facilmente, tá bom? Para vocês terem um texto a mais. Professora, diga, querida. 2 coisas. Eu estou olhando aqui na Amazon, né? Sim. E o livro Formação do Brasil Contemporâneo está em 24º dos mais vendidos na América do Sul, no setor de história. Sim. E em 43º aqui no Brasil. Quem está em... Maria Helena, quem está no topo. Olha, vocês percebam que esse livro aí já tem 80 anos, pode-se dizer. Ainda hoje é um livro altamente consumido no mundo, né? Porque a América Latina é muito seletiva. A gente tem a mania de achar os países latino-americanos menores, mas eles são de uma cultura superior, cultura extraordinária, e mais alfabetizados que o Brasil, com mais leitura, com mais editora. Assim, eles são mais altos do que nós nesse setor intelectual. Aqui está em 43 o ranking, é? Gente, é muita importância ainda para um livro. Pois olha aí os primeiros. Outro não tem como achar isso aí. Eu adoro esses rankings, Maria Helena. O que tu for achando, tu pode mandando para o meu privado, para o meu zap privado. Eu adoro esse negócio. Para realçar a importância dos autores. Deixa eu ver. Dá para colocar na Amazon, o primeiro vendido. Mas a Lilia Schwartz vai ocupar todos os lugares, é a Medel Priori. Deixa eu ver aqui livros. Não
encontrei de histórias, aqui tá no geral. Ah, no geral, né? No geral, geralmente é autoajuda, esses internacionais que vendem no mundo todo, que deve ter uns 15 a 20 de autoajuda aí no começo, ou esses textos internacionais, assim, de memória. Pois se ele está em 43 no geral, ele está bem em cima na história, bem alto. Porque depois que tirar a autoajuda, que vai reduzindo, depois tu olha o Casa Grande Senzala, para ver como está. Aí tu manda para mim o que tu achar, que às vezes eu procuro esses rankings. Um dia desse eu achei o ranking dos autores mais citados do Brasil e do mundo. O Brasil está em 19º. É, né? O primeiro, eu não conheço essa autora, não. Como se chama? A História do Mundo para Quem Tem Pressa, Emma Mariotti. Não é brasileira, não. Pois é. Não é brasileiro nesse livro aí, acho que esse livro é francês. Porque essa História para Quem Não Tem Pressa é uma coleção da França. É esse que tá em primeiro. É porque são assim, tipo, para você ler rapidinho e resolver um problema de curiosidade, não é propriamente livro de história. É livro para público culto, curioso. Não é propriamente. E é uma coleção. É uma coleção. Tem para que é francesa, mas pode ser que não seja. Não dá para saber. Mas é bom você olhar, porque você vai ver a valorização. Ou seja, está aí Caio Prado, abaixo do Sérgio Buarque. Porque, na verdade, um autor se torna importante, quanto mais ele é falado, bem ou mal, mais importante ele fica. Às vezes, falar mal é também a preservação da memória. E se alguém falou mal, é porque o outro está incomodando, está dando certo. Porque não faz muita diferença no campo do livro para o campo da vida, não. São coisas em disputa. Achei o Casa Grande Senzala, está em 49º. Ele está em que categoria? Eu sei. Ele está na área de história, assim, mas eu vou ver no geral depois se eu encontro. Na área de história, provavelmente os primeiros lugares são a Lilian Chubas, a Amélie Del Priore. Que são as Sempre eu encontro mesmo. Porque são as duas que mais vendem. E também porque a Lilian Chubas é dona da Companhia das Letras, né? Ela tem uma equipe enorme que trabalha. Embora a Companhia das Letras hoje ela seja, acho que ela é 90% inglesa, da Penguin Books, e 10% deles. Eles controlam, eles venderam essa. Mas eles têm vários selos. Companhia das Letrinhas, tem 50 mil coisas, tudo é dentro dessa chave Companhia das Letras. Tudo é da Lília com o marido, e agora os 2 filhos já são os gestores, os 2 filhos dela. Em História do Brasil, dos livros de História do Brasil, Casa Grande Senzala está em 18º. E na área de Sociologia Política e Ciências Sociais, ele é o 15º. Ou seja, está de 36, faça as contas aí, 85 anos tem o livro. Muito importante. Você pode ler como se fosse... Você lê como se fosse um livro de hoje. Impressionante. Não adianta querer derrubar o Gilberto Freire. Não cai. Eu estou sempre defendendo, porque eu acho assim ridículo esse tipo de valorização pela desvalorização. Você tem que valorizar pelo que o livro traz de novo, né? E permanente, né? Porque virou permanente. Pois, gente, vamos almoçar, cuidar da vida.